Em primeiro lugar, eu quero então agradecer essa oportunidade que a CEBI, a Beatriz, né, com esse convite, me deram poder pensar algumas coisas. Não é que eu penso muito, então, mas tendo a chance e a oportunidade que eu espero que aconteça hoje, que algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês possam servir para o nosso debate e que isso tenha, seja melhor, porque eu acho que às vezes essa coisa hoje de internet, as pessoas, essa comunicação mais, vamos falar, questão do sentir, a comunicação mais próxima, em que a gente possa realmente, não é dialogar, ela é mais efetiva, ela é mais interessante. Então a ideia é que eu consiga também, o meu pensamento às vezes é um pouco, não é mais assim, um pouco idiosincrático, vou chamar dessa maneira. Então eu espero que ele possa permitir alguma identificação ou algumas identificações para que a gente possa depois conversar. Então isso, estou agradecendo a vocês e também a todos, não só. Pode, né? Pode, pode. Tá bom, isso vai dar mais. Então eu estava falando que, não só agradecendo, mas dizendo que o debate é o objetivo maior aqui no meio desse nosso encontro. Então vamos lá. Eu vou começar com uma história, um relato que o Paulo Freire fazia e que eu acho que é muito pertinente para a gente. Eu acho que está tudo aí nesse relato dele. E então eu acho que vai ilustrar e vai ser uma das referências para a gente debater. Então o Paulo Freire dizia o seguinte, conta essa história que eu acho muito interessante. Ele estava no Chile, estava exilado, e ele numa praia deserta, estava numa. Ele estava numa praia caminhando com um amigo, e era um amigo, pessoa parece íntima, um amigo dele. E ele, num gesto de delicadeza, num gesto de amizade, ele abraça, ele coloca o braço sobre os ombros desse amigo. Para surpresa dele, o amigo, constrangido, afasta esse gesto do Paulo Freire, incomodado com aquela proximidade física, digamos assim. Aí o Paulo Freire, que diabo de cultura era aquela que um gesto singelo da parte dele causava esse transtorno? Mas ele, obviamente, respeitou e tal. Mas aí acontece o seguinte, alguns anos depois, golpearam o Allende, e ele foi para a Argélia. E aí, numa situação semelhante, ele caminhando também com um amigo, assim, conversando e tal, esse argelino, esse árabe, ele vai e entrelaça as mãos do Paulo Freire. E aí, quem fica incomodado é o próprio Paulo Freire, que também, de uma maneira, enfim, gentil e tal, mas vai e se desvencilha daquela situação. Evidentemente que ele faz essa comparação e nos coloca diante de particularidades, não só, que é uma coisa que depois a gente vai discutir, como é que ela passa do pessoal, do subjetivo, das personalidades para a cultura. Mas realmente é muito interessante. Então, vamos prosseguir.
eu tenho, puxa, eu tenho 3 referências maiores para mim, que eu me orientei e que eu quero passar para vocês em relação às coisas que eu vou falar, e que na medida que eu já estou apresentando referência, eu já estou falando sobre o que eu quero. Então a primeira e principal talvez, é um livro que o Freud escreveu, um texto do Freud de 1930, 29 e 30, eu acho que ele escreve 29 e publica em 1930, que é O Mal-Estar na Civilização. Esse livro, na verdade, assim, não precisava nem ler, só o título, Mal-Estar na Civilização, as pessoas ou acham que as coisas vão bem, ou que elas, não é, enfim, que há um progresso, que assim caminha a humanidade, que as coisas vão, tem a ciência e tal, e, ao fim e ao cabo as coisas vão bem, ou então não. Ou então elas acham que existe alguma coisa nessa em nós, na nossa civilização, na nossa cultura, que não anda bem, que não vai bem. Então, que eu me identifico, eu sou uma delas, que acho que as coisas, que a gente tem que pensar sobre determinadas coisas. E aí o Freud escreve esse livro em 30, que na verdade se resume o seguinte, ele diz que o homem tem desafios, né, nessa ocupação planetária que ele faz no seu desenvolvimento. Então a questão da natureza, o enfrentamento que o homem sempre teve, não sei se a coisa piorou ou melhorou, mas acredita-se que hoje se tem maior controle sobre a natureza, mas estamos pagando o preço por isso. Então o homem sempre teve esse desafio um enfrentamento diante da natureza. O segundo era diante de si mesmo, diante do corpo, diante da velhice, diante da morte, e que era mais um fator de desconforto, não é, de mal-estar. E o terceiro, que ele julga o mais importante e o que causa mais a infelicidade do homem, ou uma certa infelicidade do homem na sua vida, seriam os regulamentos, seriam as regras, seriam os fundamentos da cultura, o fundamento da civilização, que na verdade nada mais é do que a política, não é? Então, foi nesse texto extraordinário, que eu acho fantástico, ele vai nos apontar e trabalhar em cima desses 3 itens, mas ele vai enfatizar mais naquilo que nos organiza, ou seja, na política. Os regulamentos, as regras, a lei, não é? Depois, isso que ele escreveu em 30, aí depois um outro, não um psicanalista, mas um filósofo também, que escreveu um livro que tudo isso, quer dizer, eu tenho 77, são referências um pouco antigas, mas são de ontem, digamos assim. Aí em 1955, Herbert Marcuse escreveu um livro que depois foi livro de cabeceira dos estudantes em maio de 68, chamado Eros e Civilização. Esse livro também é muito interessante, que ele faz uma crítica à teoria freudiana e uma crítica em relação aos textos culturais, aos textos sociológicos do Freud, digamos assim, e ele vai, assim, eu só vou sintetizar porque ele pega a mais-valia do Marx e fala numa mais repressão. É muito interessante essa ideia, e ele, obviamente, o título, obviamente não, mas o título, como é Eros e Civilização, ele vai questionar uma coisa que eu também questiono, por que parece que a cota de repressão, o Freud dizia que a cultura, que a civilização, ela se funda na repressão aos instintos. Aliás, eu prefiro usar o termo instinto que pulsão, e vou usar, vou me referir sempre nesse termo. Então, a repressão, depois também eu vou colocar isso melhor mais à frente. A civilização, a cultura, ela se funda na repressão dos instintos. Mas parece, ou segundo, ou mais precisamente, no texto do Marcuse, é como se a nossa civilização, a nossa sociedade, ela pudesse se permitir, não é, depois de não sei quantos anos, eu aqui vou me orientar sempre em relação, vamos dizer, 1000 anos de Grécia e Roma e mais 2000 anos para cá. Então eu me oriento sempre pela cultura
ocidental, judaico-cristão. Então pega esses 1000 anos de Grécia com Roma, depois cristianismo, renascimento, são as minhas referências, a reforma, o iluminismo, o socialismo, e depois a nossa história aqui, que eu não sei se a modernidade aí, a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí, olha só, e o Freud escreveu isso em 1930, antes da Segunda Guerra Mundial, antes de duas bombas atômicas, antes de 3 irmãs dele, 3 ou 2, enfim, mas mais de uma terem sido mortas em fornos crematórios, e tudo que aconteceu depois de Freud vai morrer em 39. Então, quer dizer, ele apontava, era um texto bastante, de certa maneira, premonitório em relação às situações, aos impasses da nossa história, da nossa civilização. É muito interessante. E aí o Marcuse vai, e o Marcuse já escreve isso, já com uma outra, porque já era um outro tempo, e ele já vai apontar para uma, já tem, quer dizer, o Freud não faz, o Freud fala, ele aponta para a experiência, porque ele escreve em 30, e o Freud era burguesão, era não sei o que e tal, mas ele disse, olha, o pessoal lá na Rússia está tendo uma experiência, a gente não sabe, vamos observar o que eles estão fazendo lá. Porque ele questiona a propriedade privada, mas ele questiona também os bolcheviques, e usa esse termo, identifica lá os bolcheviques lá na Rússia e tal, papapá, porque eles assim, e eu concordo com ele, porque eles ignorariam a natureza humana. Porque o Freud, obviamente, ele é um homem que estuda a mente, a personalidade, então as questões sociais, culturais, políticas, ficam... Mas ele acaba pensando tudo. Mas ele diz assim, ó, eles pensam que o homem é bonzinho. O homem não é bonzinho. Isso segundo Freud. Isso, o homem, então, porque aí ele termina esse mal-estar e diz, como é que tá? Será que eu vou precisar uma aguinha para eu ficar? Então ele diz assim, mas e aí? Qual é o nosso futuro? E ele aposta, diz que Eros e Thanos. São os instintos de vida, os instintos de morte. Como é que vai ser? Na verdade, é a pergunta que continuamos a fazer. Então, o livro do Marcuse é ótimo. Então, essa coisa da mais repressão, eu disse, mas por quê? Mas eu também me pergunto, mas por que depois de não sei quantos, 20 mil anos, eu não sei quantos, mas eu prefiro 3 mil anos, por que ainda, para a sociedade existir, nós precisamos ainda manter essa cota de repressão? Por que a sociedade não poderia ser mais amorosa? Por que o homem não podia apostar, não é, nos impulsos sexuais, nos impulsos afetivos, nos impulsos amorosos e manter tudo? Mas é o medo da anarquia, não é o medo, eu penso que é o medo da desordem, como tivesse que manter tudo e na rédea curta, né? Na rédea curta. Então essas referências em relação a esse questionamento é muito importante, eu acho que pode ajudar a gente no debate. A segunda referência, ela é mais provocativa, porque não tem nada, a princípio não tem nada a ver com esses dois textos científicos, vamos dizer assim, filosóficos, que é uma referência artística, é uma referência à arte, que é um livro sui generis, é um livro, mas é que ele foi produzido numa circunstância tão interessante, eu acho que é uma metáfora tão interessante, que eu vou utilizar também, para a gente poder usar ou não, dependendo das circunstâncias aqui que a gente se encaminhar no debate, que é o livro, é Frankenstein, é um livro escrito por Mary Shelley. Essa moça, aí que é a coisa interessante, eu não sou no meio de astrologia, mas esse negócio de que junta um astro com o outro e tal, e fica um momento interessante.
Essa moça era filha de William Godwin, um inglês que é considerado um dos precursores do anarquismo. Era um pensador, ateu, uma pessoa interessantinha, questionava já os fundamentos do casamento, a instituição do casamento e outras instituições. Era uma pessoa interessantíssima, final do século XVIII. E ele casa com uma mulher também que é considerada, olha que coisa, esse eu considero um achado meu, porque eu nunca tinha lido nada sobre isso, que é considerada uma precursora do feminismo. Chama-se Mary Wollstonecraft, uma mulher que escreveu um livro em 1792, se não me engano, uma reivindicação pelos direitos da mulher. Olha que época, né? Então, eles casam e tem essa moça, e tem essa filha, chamada Mary Good. Essa moça vai casar com um dos também poetas ingleses, romantismo inglês, extraordinário, que é Percy Shelley, que andava, e eles todos andavam numa turma com Byron, com Keats, com o diabo. Aquilo era uma patota. E ela, em 1816, eu acho, alguma coisa assim, escreve Frankenstein. Frankenstein não era um monstro. Frankenstein era o médico que fabricou o monstro. Mas a criatura ficou com o nome do criador. E eu acho Frankenstein, primeiro, é considerado, junto com Drácula e mais... Dr. Jekyll, médico monstro. Os 3 romances mais extraordinários de terror, e é considerado também o primeiro romance de ficção científica. Science fiction. O Frankenstein. E eu acho que é uma metáfora rigorosa, uma metáfora nunca é algo rigoroso. É uma metáfora desses nossos tempos, e da pretensão da ciência e da tecnologia, e no sentido de que a questão da geração da vida, o que eu tenho ouvido falar, não, porque aí você pega a sua não sei o que mais, e aí enfia numa caixinha, depois você bota no outro corpo, é o seu eu, e é uma ideia de amortalidade, imortalidade, esse rariri, por amor de Deus, é muito, eu parei quando esse homem, porque aí o sujeito é ateu, mas ele coloca no lugar de Deus a ciência, e fica numa ideia de que tudo será resolvido, porque o homem vai que... E eu acho isso fantástico, porque quer dizer, ela escreve sobre isso já uma ciência que não estava no momento ainda de onipotência, vamos dizer assim, mas era embrionária, e já na ideia de gerar vida. Por que isso? O homem no lugar de Deus, no lugar da criação, no lugar de gerar vida. Então, Frankenstein, e depois tem outras possibilidades, mas Frankenstein é uma metáfora muito interessante, até por essas circunstâncias de juntar tanta gente interessante, não é, no final do século, na passagem do século XIX, XVIII para o século XIX. E a terceira direção da gente é o feminismo. Não é? É o feminismo, porque o feminismo também vai, quer dizer, então, 3.000 anos, aqueles 1.000 anos, mais os 2.000, os nossos 2.000 agora, são 3.000. Então, 3.000 anos depois, ou 30.000, ou 15.000, sei lá de onde a gente conte, aonde nós fizemos essa passagem, essa ruptura, melhor que passagem é uma palavra, a ruptura da natureza para a cultura, a mulher se mostra insatisfeita. Então, eu penso que a sociedade, que a civilização, ela não é fruto, ela não é resultado, ela não é um produto do homem enquanto sexo, o homem enquanto sexo, o homem masculino, tal gênero, sei lá. É dessa parceria. Eu acho que tudo isso é resultado de um casamento do homem com a mulher. E nesse momento, ou já há algum tempo, ou já há 100 anos, ou sei lá, se pegar essa mulher, tem 200 anos. Ela diz assim, ó, eu não estou satisfeita com isso. Não estou satisfeita. Em última instância é isso. Não estou satisfeita. Não estou gostando dos resultados. E isso aponta para quê? É evidente que aponta para um mal-estar. É como se tivesse um casamento, um casal, e a mulher diz, ó, cara, não está legal. Por isso, por aquilo outro, alguma coisa tem que ser feita. Então as mulheres dizem isso. Se elas têm razão, não sei, a gente vai discutir. Agora, isso está apontado por uma das partes dessa sociedade, desse casamento,
que em função desse casamento que nós estamos aqui, não é? O bem, o mal, assim o assado, o mal, o bem-estar, é por isso que estamos aqui. Mas a mulher diz assim, olha, não está legal. Não foi o homem que disse, ó, isso aqui não está bacana da nossa parte, não. Não, foram elas que disseram isso. Elas, né, nessa questão. Então, feminismo, mal-estar, Freud, de Frankenstein, para digerir, para a gente poder avançar aqui. Então, eu intitulei, depois eu falei com a Celi, ela falou, mas vem cá, isso mesmo? O início o título da palestra era, a princípio, a política do sexo. Aí depois elas falaram assim, não, mas o que você quer? Então me fizeram, a política do... Aí depois aí quando eu falei, não, não quero colocar a palavra gênero no título, não. Não é isso. Eu falei, não. Aí eu falei assim, não. Aí quando voltou, aí eu falei, olha, sexo e política, porque aí eu fiquei mais liberado, isso me permitiu transitar com mais facilidade em relação à política e ao sexo, porque a política do sexo, eu só podia falar da política do sexo. Mas aí ficou uma coisa pra gente, né? A política e sexo e política. E tive que me dar, eu falei, poxa, eu invento cada história. Além de toda essa polêmica que a gente hoje, não é, vê aí, com meios de comunicação e tal, eu ainda, parece que abri mais o debate. Né? Eu posso ir até onde? 6h15? Não, 6 horas? Mas você me tomou 15. Não, 6h15 não, perdão. 5h15. 6h15. Eu falei, puxa, eu estou perdido. É muito vasto isso. Né? Então, aí comecei, bom, vamos em algumas definições. Mas depois, desculpe, no debate, a gente vai conversando e você pode também. Sim, claro, não, tudo bem, mas só para assim, a exposição, se ela, os 15 minutos, mandei para lá. Quanto tempo? Que horas são? 15. 20 para 5? Já? 20 para 5? Não. 20 para 5. 25 para 5. 20 para 5. Não, é 20 para 5, tá certinho. Para que as pessoas entendam que no primeiro momento já não falamos disso. ele faz a apresentação, o palestrante convidado, e no segundo momento abre para uma conversa, né? Para um debate. Mas já aconteceu de palestrante de rolar perguntas concomitantemente e não houve essa divisão de espaço, foi tudo ao mesmo tempo. Então, se você eu, a princípio, não me incomodaria de responder alguma pergunta, mas eu acho que funciona mais, por outras experiências minhas, a gente poder levar à frente e depois debater, concluindo assim, rende mais. Então eu falei, bom, tem que delimitar esses territórios e tal. Então eu vou começar, quer dizer, aí pensei, vamos definir mas enfim, o que é política? Bem, claro, com esse objetivo do debate, não é? Porque essa minha fala tem alguns segundos onde a gente ficar sempre preocupado na hora de montar o filme, que o filme tivesse que a história pudesse ser entendida por quem visse os filmes dele, porque ele achava que a coisa ficava meio caótica. Então a preocupação de quem fala, de uma maneira geral, é essa. Eu não fico usando aqueles troços e tal, para testar os recursos. Então eu não quero ver se isso ganha um certo ordenamento. Então vamos pensar a questão da política inicialmente. Então, quer dizer, política, e a gente até estava falando alguma coisa aqui antes de chegar a política, quer dizer, a palavra política, ela vem do grego, não é, da palavra polis, grega, que significa cidade, que tem, não é, e quase que assim, uma coisa evidente, quer dizer, que a ideia de política vem de que se tem uma cidade, uma reunião de pessoas, um grupo, um agrupamento humano, na verdade isso não precisa da cidade, é preciso ter ordem, uma organização. Então, a palavra política vem dessa administração da cidade, administração do grupamento humano, da sua... Esse grupo, já desde lá, depois a gente vai falar das hordas primitivas, lá, uma história lá, as pessoas têm que se organizar. Então, o homem ele é social por excelência. E
Então, mas a palavra vem de cidade, porque imagina-se, se imagina que numa cidade, onde as pessoas vão estar aqui no perímetro, não está no campo, não está assim, não está assado, não é uma tribo, enfim. A palavra vem de cidade, do grego polis. E a ideia de organização, o que o homem organiza? O homem organiza a sua riqueza. Riqueza no sentido daquilo que permite a sua sobrevivência. Então ele tem que alimentar as pessoas, ele tem que morar, ele tem que permitir que as pessoas sobrevivam. Então eu entendo que historicamente a palavra política se remete a essa organização com essa finalidade, e a gente aí vai ter que pensar nos termos marxistas, porque é o primeiro que vai dizer, com todas as letras, que essa história humana política, da sua política, é a história da produção dessa riqueza, da distribuição dessa riqueza, de como essa riqueza é produzida, como ela é distribuída, os meios e os modos dessa produção e quem detém os meios e modos da produção. Então, isso é um entendimento que nós não podemos fugir e é uma contribuição, eu acho que é mais do que uma contribuição do entendimento da história a partir dessa conceituação marxista de luta de classe, em que você tem grupamentos humanos, classes, literalmente classes, que detêm esses meios de produção e que distribuem a riqueza. O Freud fala isso, irmãos, tá? Agora de propriedade daqui, dali, isso traz infelicidade para uns, para os outros, a gente tem que mexer nisso. Mas ele só fala assim, são duas frases a esse respeito, mas é que são importantes que alguém que tenha dito dessa maneira, dentro das circunstâncias históricas, dentro do lugar histórico científico que o Freud ocupa. Às vezes as pessoas também dizem que o Freud era, eu fiz até esse comentário. Mas então, política seria, quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar a política dessa maneira, porque é uma das maneiras, quer dizer, afora, porque aí não tem a menor dúvida, quer dizer, política é isso. Se a produção meio, quer dizer, e aí como que o homem se organiza, em que sistema que ele está organizado, que forma de governos, né, no sentido dessa organização que ganha, quer dizer, porque aí alguém governa, tem os governados, tem os anarquistas que não acham isso legal, mas tem quem governa e os governados. Os governantes, por isso que o anarquista diz, se há governo, eu sou contra. Por quê? Porque se há governo, tem alguém que manda e alguém que obedece. Em última instância é isso. Não é? Então, para que essa coisa funcione, essa coisa somos nós, a sociedade, hoje 7 bilhões, e por aí afora, que quanto mais gente, mais complicado fica como é que a gente toca esse negócio para frente. Não é? Então, política é essa, e os sistemas ao longo da história, dos mais primitivos, evoluíram até que a ideia de democracia e os questionamentos mais igualitários das ideologias socialistas, enfim, essa é tudo isso aí que está aí, hoje a China, aí, sabe, se é socialista, se é capitalista, isso é uma questão ainda importantíssima mesmo. Então, política é pensar sobre essa coisa. Então, assim, a princípio, mas sexo e política é como se o sexo, né, e que eu vou também buscar definições para sexo, rigorosamente não teria nada a ver com política, seria assim, não. A política é da ordem do público, é da ordem social, e o sexo seria da ordem pessoal, privada, e não teria uma coisa a ver com a outra. Mas não é bem assim. Então, sexo é mais complexo. Bobagem. Sexo não é tão complexo. Então, a questão. Então, a gente pode definir, se a gente for no dicionário, se a gente for no ICE, vai estar lá. Ou em qualquer um dicionário, que é a condição, quer dizer, sexo, condição orgânica que distingue macho da fêmea e permite a sua reprodução. Então, essa está em todo lugar. E se pegar também uma coisa meio etimológica, sexo no latim também era o estado do macho e o estado da fêmea. Quer dizer, aquilo que também justamente distingue e tal. Isso uns dizem que é assim. Estou vendo isso. Então, e você teria também, poderia ter uma origem de uma outra palavra, que também eu acho que tem a ver, que é secare, que seria dividir, seria seccionar, seria separar. É uma coisa muito interessante. Eu acho que as duas coisas têm a ver, porque a questão sexual é uma questão da diferença. Então, se entender essa divisão, esse corte,
como aquilo que está de um lado e o que está do outro, a gente tem uma boa possibilidade de entender algumas coisas que a gente vai debater mais à frente. Então essa é uma definição secária, um pouco mais seca. Mas eu tenho um texto que eu gosto muito do Nietzsche, em que a gente vai avançar nessa ideia e também do que eu penso sobre o que é o sexo. E é antigo isso, porque ele vai falar dos gregos, vai falar das experiências mitológicas, experiências religiosas, pré-socráticas, trágicas. Então a minha Grécia, a Grécia que eu aprecio, ela é antes de Sócrates. Depois a coisa bagunçou de uma maneira geral. É a Grécia. Então olha o que o Nietzsche faz, eu acho lindo. E é muito bonito. Que a gente vai avançar na ideia do que é o sexo. Então ele diz assim: pois somente nos mistérios dionisíacos, na psicologia do estado dionisíaco, vem à fala o fato fundamental do instinto helênico, sua vontade da vida. Que responsabilidade o heleno assumia com este mistério? A vida eterna, o eterno retorno da vida, o futuro prometido e santificado do passado. O sim triunfante à vida para além da morte e da mudança. A vida verdadeira enquanto prosseguimento conjunto da vida através da geração, através dos mistérios da sexualidade. Para os gregos, o símbolo sexual era por isso mesmo o símbolo mais louvável em si. A verdadeira profundidade do sentido no interior de toda a devoção antiga. Tudo que há de singular no ato da geração, da gravidez, do nascimento, provocava os sentimentos mais elevados e festivos. Na doutrina dos mistérios, o sofrimento é dito sagrado. As dores das parturientes sacralizam o sofrimento em geral. Todo vir a ser e todo o crescimento, tudo o que responsabiliza pelo futuro, condiciona o sofrimento. Para que haja o eterno prazer da criação, para que a vontade de vida afirme a si mesma eternamente, é preciso que haja também eternamente o martírio da parturiente. Tudo isso significava a palavra Dionísio. Não conheço nenhuma simbologia mais elevada do que a simbologia grega, a simbologia das dionisíacas. Nela, o instinto mais profundo da vida, o instinto de futuro da vida, de eternidade da vida, é sentido religiosamente. O caminho até a vida, a procriação, enquanto caminho sagrado. Somente o cristianismo, com seu ressentimento contra a vida por fundamento, fez da sexualidade algo impuro. Ele lançou lama sobre o começo, sobre o pressuposto de nossa vida. Então, isso a gente já avançou um pouco mais no dicionário por uma ideia de sexo, de sexualidade, que eu acho... porque realmente, olha só, quer dizer, então isso era vivido, quer dizer, o culto a Dionísio é o culto que antecipa, que antecede, não, que preconiza, o teatro, não é? Então aquilo era vivido, o vinho, a vida era celebrada porque isso tudo que está se falando hoje, aquilo já estava lá, ninguém estava perguntando quem era isso, quem era gay, quem era branco, preto, azul, as pessoas estavam ali vivendo e celebrando a vida. Quem que inventou que tinha que trabalhar, que tinha que fazer? O problema é que isso não estava colocado. A vida era vivida de uma forma que só porque aí o corpo, né? Quer dizer, depois o corpo vai ficar num lugar, o corpo tinha um outro lugar. Essa dicotomia de alma, isso é quem vai inventar isso é o Sócrates. É o que vai lá falar que a verdade está não sei aonde, está lá em cima, vai dizer que os sentidos, olha o sentido, que os sentidos eles nos afastam do conhecimento. Isso, a paixão nos torna burros, que para você alcançar a verdade, você precisa ir para um topos urano, isso é o platonismo, que está tudo lá, não, está tudo aqui. O Nietzsche depois vai dizer, olha só, você, em Zaratustra, ele diz assim, os desprezadores do corpo, prestem atenção nessa gente, e os pregadores do além-mundo. E são duas coisas que eu destaco sempre com muita importância no texto do Zaratustra. Olha, o corpo é o nosso mundo, e o mundo só é esse, não tem outro. Então vamos viver a vida. Então os gregos sabiam disso. Aí veio o Sócrates inventar que não sei o quê, que pororó, e tal, que a gente se afasta, que a verdade é preciso até morrer para morrer. Ele não foi condenado à morte, não. O Sócrates quis morrer. Isso é histórico.
Não é? Isso ele podia se exilar, ele podia fazer, mas ele procurou a morte. Sócrates antecipa Cristo. Porque o Cristo falou, não, olha só, perdoai e tal, mas o Sócrates vai inventar lá vai dizer, Asclépio, tá, nós estamos devendo um galo ao Asclépio. O Asclépio era o deus, sei lá, da saúde, da morte, era um deus médico. E ele vai, essa frase foi a última do Sócrates, devemos um galo ao Asclépio. Como é que era? Agora não me lembro o nome do discípulo. Asclépio era muito engraçado e tal. Ainda tinha a Xantipa, que era a mulher dele. O Nietzsche arrasa. O Nietzsche arrasa com Sócrates, com Platão. Mas ele arrasa. Eu estou aqui me entusiasmando e eu me arrisco a falando dessas coisas, porque o Sócrates é assim, Sócrates e tal. Mas quem matou o Sócrates? Ele fala assim, o Sócrates foi assassinado pela sociedade mais fantástica que nós, brancos, ocidentais, tivemos. Mas parece que foi uma ditadura, foram os piores homens do mundo, foi o Pol Pot, sei lá quem foi o Pinochet, sei lá, mas não sei não, foi um grego. Mas parece que o Sócrates era o revolucionário. Será que o Sócrates era o revolucionário? Ou ele era o reacionário? Então a Grécia de Heráclito, a Grécia de Parmênides, a Grécia de Ésquilo, de Sófocles, a Grécia de Fídias, olha, essa Grécia é a Grécia de Homero, de Hesíodo, mitológica, de uma mitologia, de uma riqueza. Ele escolheu isso aí, ele escolheu para a tragédia. Olha, a alma humana, mas vem cá, tem minha amiga Irene, eu digo aqui, gosta de teatro, mas quem são os grandes personagens da história do teatro? Quem são os dois grandes? Não tem dúvida, um é Édipo e o outro é Hamlet. Não tem outra história que existe. Por quê? Porque Shakespeare e Sófocles e Ésquilo e outros grandes dramaturgos gregos, eles nos disseram pela primeira vez quem nós somos, como somos. Eles traduzem a nossa alma. Todos dois, eles não precisa de Freud, não precisa nada, eles são só, nós somos ali os caras. Por que era catártico? Porque as pessoas iam lá e elas se viam naquilo. O coro dizia assim, você é assim. E as pessoas, elas tinham uma necessidade, quer dizer, o artista é isso, ele aponta, ele fala, ele diz aquilo que nós não podemos dizer. Essa é a função da arte. É um tradutor. Então, eles estão na frente, eles estão na vanguarda. Eu fui um pouco além do que eu imaginei. Então, eu estou aqui, assim, tudo bem, bonito, e eu tenho que dar um corte, porque também se for por aí. Então, o corpo, esse mundo, isso tudo está na sexualidade grega, isso tudo está naquilo que alguns entendem dessa maneira, que tem o de mais valor. Tem aqui nesse texto do Nietzsche, eu acho que é importante colocar isso, aí está subentendido, mas não se apresenta um outro elemento muito importante do cérebro, que é o caráter perverso do cérebro. Então se tem lá coisa do dicionário, que é chato, depois vem essa coisa que eu acho muito linda e que valoriza sobremaneira a questão da procriação e da mulher. Falar hoje em dia que a mulher ligada na apropriação parece que isso... Mas eu vou perguntar para vocês, o que é mais importante para a humanidade, para os homens, para as mulheres, do que a geração da vida? O que é mais importante? Porque, mas o que é importante? É o celular? É a tecnologia? Que ciência é essa? Tem sentido a vida? E se a vida não tem sentido, a única coisa que faz sentido na vida é a vida. Então é a geração da vida. Então, como é que tem que exaltar? Isso não tem como não exaltar a procriação, a reprodução. Não tem como. Então, depois, porque eu queria falar um pouco mais sobre essa questão do que é perverso. Aí, em que ponto entre a cultura, entre a natureza e a cultura, está a procriação? Porque no exagero de alguns questionamentos, não é, desses grupos que hoje questionam a identidade de gênero, retirar da natureza a questão da procriação é um absurdo. Isso não é um produto cultural.
os papéis de gênero. Ah, não, porque o papel de gênero ele é um produto sociocultural, histórico e cultural, pautado por uma sociedade patriarcal, ok? Heteronormativa. Como é que a sociedade poderia se organizar há 20 mil anos atrás de uma forma que não fosse heteronormativa? Ora, pô, tinha que ser, porque não, as pessoas tinham que crescer, multiplicar, vai em qualquer lugar. A sociedade, os homens, o instinto de vida, não é isso já está menino puro. Para evoluir, tem que evoluir para onde? Tem que procriar. Então, homem com homem, mulher com mulher, a princípio não procria, não tem como. Então, a geração de vida, todos os símbolos, fálicos, pênis eretos, não sei mais o que, os deuses, tudo era. O homem pensava em quê? Ele tinha que comer, procriar, para se manter e sobreviver. Não é, isso parece uma coisa assim óbvia. Não, isso não foi quem inventou isso. Isso é instintivo, isso é natureza. Então, mas é claro que depois que nós. Eu vou colocar uma coisa. Depois que nós nos afastamos da natureza, nós somos errantes. Nós não, assim, a gente não é mais jacaré, não é mais instinto. Nós já somos mediados, por isso que eu chamo dos filhos encapados. Essa repressão que nos tira, nos retira a condição animal absoluta de quem procria porque tem um instinto, enfim, não tem. Isso nós já estamos mediados, nós somos cultura, não tem mais jeito. Isso não tem volta. Isso não tem volta. Agora me perguntou. Se você quiser, enquanto você reflete para ver se você lembra, eu queria poder fazer uma pergunta. Não, pode ser, fácil. Eu não entendo muito da Grécia Antiga, mas um pouco que eu sei. Os gregos também tinham muita homossexualidade naquela época, não tinha? Eu não falei que estava tudo lá? Eu imagino que um festival orgiástico. Claro, mas eu não tem nenhuma condenação. Eu só estou colocando uma coisa. Não tem nenhuma contraposição em relação. Mas é claro que não, claro que os gregos tinham, o homossexualismo tinha muita permissão, não é permissão. Segundo você falou, eles não entravam nesse mérito. Eles simplesmente aceitação, usufruíam do corpo. Parte da cultura. Eu falo da palavra, mas é exatamente isso, claro. Eles, até porque era uma sociedade bastante evoluída, não poderia ser de outra maneira. Mas era porque havia um ritual do mais velho iniciar o mais também, novo. Não era simplesmente o homem com a mulher. Tinha todo um ritual onde o mais jovem era iniciado no mais velho. Mas isso era uma... Mas essa pedagogia de sexual também é uma certa malandragem, né? Cada garotinho vem. E também era uma parte da população grega, né? Porque a outra parte era segregada, mulher, escravo, tudo era outra coisa. Não, mas quando ele fala de Dionísio, o corpo ele era usufruído. Isso eu imagino que não entrando em mérito. Verdadeiro bacanal. Era o culto ao corpo. E depois quem estava grávida, quem ficou grávida ficou, quem não ficou, não ficou. E não tinha ninguém lá regulando, não é? Se isso aqui era permitido, não era, se era feio, se era bonita, se era homo, se era hétero. Era ali, estava. E com essa permissividade, eu acho que é a palavra melhor que o Rafael. Deixa eu fazer uma pergunta nesse gancho que você está, né? Fazer bobeira, todo mundo. Da Grécia, né? Da polis, da política, como fundada lá na Grécia, e do sexo, como era vivido também, de forma natural, enfim. E você abriu também falando de um terceiro elemento que era o feminino. O feminino. Aonde o feminino entra aí, né, nessa Grécia da política e do sexo? Olha só. Sim, inclusive o útero da mulher era considerado um bicho errante que andava pelo corpo. Né? Na Grécia? Na Grécia, pelos gregos. Platão não dizia que era o útero era um bicho, um animal que subia e justamente eles davam chuva para poder acalmar pela falta de filhos quando a mulher estava sem
sem satisfazer, era A um bicho. palavra histeria, né? É, a histeria vem daí, exatamente. Histeria. Quer dizer, tinha toda uma política aí que pouca gente conhece isso, muito complicada nesse sentido, né? Que envolve a mulher. No caso, De opressão da mulher, seria. Era como eles entendiam, né? Não sei, é porque o corpo perfeito era o homem, né? Eles tinham aquela coisa Um de... desconhecimento, eu acho, do exato. corpo da Então, mulher. a parte, que era uma parte inferior, Eu acho e o bicho, que era o útero, isso perdurou por muito tempo. Mas as mulheres, assim, as bacantes, o papel das mulheres, toda a própria Jocasta na tragédia, não eram, assim, a mulher não tinha um lugar, claro, ela não participava lá da ágora, da coisa, do debate político, aí falava, a democracia grega tinha escravos. Mas como é que, historicamente, você tinha uma batalha, uma guerra com A com B, ou você matava todo mundo, que você venceu a guerra, ou você fazia dos vencidos escravos. Isso não tinha saída, entendeu? E evidentemente que os escravos, sei lá, de uma outra região, de um outro território, de uma outra língua, sei lá o que, eles não podiam fazer parte das decisões, vamos dizer, políticas. Era exigir demais, quer dizer, historicamente, que 600 anos, 500 anos antes de Cristo, os gregos tivessem uma democracia essa. Eu não sou muito fã da democracia, não. Não, então ele é totalista. Não, mas eu não sou muito fã da democracia. Esse troço complicado que a gente vê hoje, com essa questão da representação, da representatividade, de você delegar poder a B, C, D. Então, os gregos, nesse sentido, eu acho, quer dizer, é muito difícil, né, Beatriz, assim, qual é o papel da mulher, porque isso vai estar nessa questão toda do feminismo. Como é que homens e mulheres, o homem e a mulher, ao longo do tempo, se organizaram, se relacionaram, melhor que organizaram. Aí vai entrar a questão política mesmo, da cultura. Né? Sim, claro. Então, não é que eu tenha, estou cada vez mais perdido, mas eu queria falar, não é provavelmente o final dessa história, vai ser isso. Mas então, a questão da coisa perversa, que eu acho que tem que incluir, não é um elemento que foi banido na nossa cultura, que as mulheres às vezes elas são muito condescendentes com a Igreja Católica. Não falo nem do cristianismo porque inicialmente é só a Santa Madre, a Igreja Católica, Depois é que vem a questão da reforma e que aí amplia a ideia de cristianismo. Porque a mulher foi muito maltratada, né? Foi muito maltratada, ela não foi pouco maltratada. Ela foi demonizada. Aí assim, foi a sociedade. Não, foi essa desgraça. Vocês vão me permitir assim, um pouco da minha liberdade de falar dessas questões religiosas. Porque, bom, em suma, essa desgraça que foi para a humanidade o cristianismo. Uma desgraça, quer dizer, você tem Roma e Grécia unidos, e assim, meu Deus, trocamos Roma pelo cristianismo, e ele não batia para a cabeça para saber como tinha sido feita essa troca. Entendeu? A gente vai para o obscuro, vai para as trevas, a gente vai para a culpa, e não sei, um troço a ser pensado, ainda a ser pensado. Porque então a gente tinha uma coisa, quando eu olho para lá, quando você pensa em Roma, você pensa no sol. Eu penso no sol, a gente marchando, Grécia é aquilo, liberdade para mim total, gente pensando, gente descobrindo o pensamento, que mesmo Sócrates, a razão, ou lá o que seja. Então, produzindo teatro, arte, poesia, e aí vem a Idade Média. Para quê? Aí eles falam, isso é uma bobagem, agora já sacamos que a Idade Média. Aí, os caras inventaram a lente de aumento, inventaram a duplicata. Então, o que é a Idade Média? Ah, mas tem lá, o cara tocava lá hoje, tá bom, tocava, não sei o quê, tocava. Mas isso foi um atraso do dia, um atraso para todos nós, e para a mulher em particular, porque a mulher foi esculhambada. O culto da Virgem Maria é uma ofensa a qualquer um. Deus não poderia ter nascido de alguém que tem relações sexuais, que faz sexo, que... Não pode. O Deus tem que nascer, sei lá o quê, porque na mitologia todo mundo sabe, todo mundo comia todo mundo, transava, esse foi filho daquele, ninguém pensava que nasceu, sei lá de onde que nasceu, de uma pomba, não sei de quê. Ninguém precisou criar nenhuma metáfora, não é, antissexual, não é, para apresentar as suas divindades. Mas o cristianismo expurgou, não é? E o culto da Virgem, aquela figura absolutamente que não é mulher, e ela não era nada disso. Não era nada disso, parece que historicamente, ou se não é historicamente, é uma mulher como qualquer.
Eu não vou nem entrar no mérito, assim, São José, enfim, que Cristo era filho de quem? Mas, partindo do pressuposto que Maria, como uma mulher, Cristo, tudo historicamente existiu, ela transou com alguém, ela se relacionou sexualmente com alguém, ou com alguém, ou sei lá o que, enfim. E que esse tratamento pouco quer dizer, colocando a mulher, quer dizer, a mulher que peca, não é mulher pecado, fogueira, não tem outra coisa. Mas isso fica poupado, não se fala nisso, não sei. Sem falar de Eva, né? E se, claro, sem falar de Eva, aí quem vai pegar, quem vai pagar esse negócio, quem vai pagar essa conta são os judeus, porque aí isso aí não tem nada a ver com Cristo, tem a ver com o judaísmo, porque aí isso aí é um lobby judaico que enfiaram o Antigo Testamento para, entendeu? E diz assim, não, tudo bem, vocês o Nietzsche chamava que o platonismo era popularizar o platonismo. Que o cristianismo foi essa popularização do platonismo. E o judaísmo fez nós reserva de mercado, nós somos os eleitos, nós estamos com. Mas vocês, a gente vai popularizar isso aí, vamos passar, vamos vender a nossa religião, o nosso monoteísmo, o monoteísmo para vocês. E a gente comprou esse troço, comprou isso. Estamos aí, né, resolvendo isso, o padre Francisco é um padre legal, bacana, mas tem muita coisa que não é legal. E se for falar de sexo, se for falar de todas as pedofilias, toda coisa degenerada, né, das escolas, dos conventos, o que é evidente não podia florescer. Como é que vai florescer algo que é fruto da repressão, que é fruto de um olhar maldoso, não é? Um olhar maldoso sobre aquilo que, de certa maneira, então, que é o lance do perverso. Eu quero falar sobre isso. Porque o perverso é você condenar esse elemento mais, que é a pitada de, quer dizer, a maldade, a malícia que você na prática sexual encontra como um incremento do gozo e do prazer. E se você não, então qual é a condenação? Porque aí depois a igreja libera, não, tudo bem, você pode, se o objetivo é procriar, não é? Aí separa o perverso da procriação. Então pode trepar, mas não pode ter esse elemento que os homossexuais têm e que, né, na sua, né, a transgressão é você buscar o que é proibido, o que não é permitido, é perverter a coisa, freudianamente falando, que é o genital, que é objetivar o coito no sentido procriativo. Então esse elemento que evidentemente que faz parte da sexualidade humana. Dos animais, não sei, acho que não, porque aquilo é tudo mecânico, que é um negócio, nós rompendo com existe a homossexualidade dos animais também. Mas não é. Pelo menos já vi, várias. Tem. Lógico que tem. Mas tem de uma maneira, nós incrementamos mais isso. Porque você tem, não é? O leão tem o seu papel, o cavalo e tal. Você fala, por exemplo, que o cristianismo é o grande responsável por isso, mas se você vai lá para o Oriente, eles mal falam de Cristo, né? O Cristo para lá tem outro significado. E, no entanto, a mulher também, na Índia, na China, no Japão e tudo, é extremamente... Também. Isso a gente vai... Assim, eu pedi que a gente pensasse essa civilização. Mas aí porque não... A gente vai, o senhor, como é que é? Porque você colocou... Assim, eu estou questionando, você colocou como se o mal fosse o cristianismo. Eu estou questionando o seguinte... O uso, isso é do ser humano, por alguma razão. Aqui se criou o cristianismo na nossa cultura, em outro lugar se criou o islamismo, se criou. Mas, por exemplo, num certo sentido, aqui os nossos tupinambás certamente eram mais saudáveis do que os portugueses que chegaram aqui. Então, se você for pensar as culturas, é claro, mas eu só pedi, porque senão é impossível, entendeu? Não, mas pensar a nossa cultura é a criação do ser humano, não foi a tragédia. Mas ser humano ocidental da nossa turma. Sim, mas se não fosse o cristianismo, seria qualquer outra coisa. Eu não tenho minhas dúvidas. Porque os tupinambás não inventaram... Mas eu também o tupinambás. Eu acho. Mas todos os ameríndios, toda a cultura
Não, sim, mas vamos lá. Não, eu acho assim, talvez na Grécia houvesse separação, né? Os homens fazem isso, as mulheres, os caras, separação. Mas, e aí sendo os homens sendo mais valorizados. Mas essa culpa ligada à mulher realmente não podia. A gente deu um pouquinho para trás. Eu estou pedindo, se quiser. Deixa eu ver se não. Deixa eu lá. Não, deixa eu concluir alguma coisa aqui. O poder, começando pelo Será que a visão Pois é, então deixa eu. Assim, eu vou acrescentar uma teoria freudiana que eu acho que é interessante, que vai ajudar a pensar um pouco, não só no sentido de um todo da humanidade, como isso. Você me dá mais 10 minutos, mais 10 minutos. Assim, porque. Então, nessa questão, vamos lá, na questão. Então, o Freud tem uma teoria que ele escreveu em 12 e 13, que é a questão de como que nós fizemos essa passagem, de novo essa passagem não é boa, como nós rompemos com a natureza. Então, Freud tem um gênese, tem uma genealogia para a questão da civilização e da cultura, e que vai ajudar também a gente a pensar essas questões. Então, Freud, e que eu acho particularmente, assim, tem Adão e Eva, tem o criacionismo, tem coisa aí, eu ia falar até do Kubrick, da questão, não é, a ideia do monolito, né, porque eu achava aquele filme 2001 uma coisa, eu acho um filme genial, e que não é naquela, teriam sido outras civilizações, mas o Freud tem uma hipótese que eu acho que ela é boa para a gente pensar uma série de coisas. Então, pegando Darwin e nas situações, nas famílias primitivas, pré-civilizadas, ele vai falar em hordas primitivas, o Darwin. E o Freud estudando, ele não, já pegando estudos de outros autores, antropólogos, sociólogos, de sociedades ditas primitivas, ele vai chegar à seguinte conclusão. Posso até explicar depois como é que ele chegou a isso. Ele vai dizer o seguinte: no começo, ele diz assim, num certo dia, mas eu tenho que falar como é que era o começo. Então, o Darwin dizia que os grupamentos humanos, eles eram organizados, essa é a palavra, em função de um macho mais forte, que tiranizava esse grupo. Tiranizava de que maneira? Fundamentalmente, tiranizava os filhos que na idade adolescente, quando eles se tornassem uma ameaça a esse macho principal, esse macho alfa, que tinha primazia sobre todas as mulheres e primazia de privilégios. Ele exilava essa turma e deixava, e criava, e ficava com... Então a família era organizada dessa maneira. Os irmãos um dia, aí pode, no livro ele diz assim, num certo dia, os irmãos conspiraram. Esses irmãos exilados conspiraram e assassinaram o pai. Certamente conspiraram junto com as mulheres. Eu acho que as mulheres foram certamente foram elas que ajudaram. Mas o Freud não fala nas mulheres. Mas eu estou falando. E eles assassinam o pai. Eles antropofagicamente comem o pai em busca do seu poder, da sua. E entram em festins bacanais, sei lá quanto tempo foi. Eu sempre digo que foram 3 dias, mas não foram, pode ter sido uma semana e tal. Ao fim de tudo isso, eles, depois de terem comido todo mundo, tiraram o recalque, vamos dizer assim, eles amanhecem, a ressaca é cheia de culpa. E o Freud diz porque esse pai, ele era amado também, ele era admirado também. Então, depois, infelizmente, a Irmandade ficou culpada. Porque o barato era não ter ficado culpado. Não, o pai tem que eliminar. E esse pai, a resolução dessa culpa, segundo Freud, a resolução dessa culpa
foi justamente a ruptura com a coisa animal nossa. Então, como é que ia ser feita essa ruptura? Como que essas famílias resolveram essa questão? Segundo Freud, elas vão condenar o parricídio e que depois virará o não matarás. E elas vão reprimir o sexo através da interdição do incesto. Então, essa é a primeira política da nossa civilização. Aí é geral, é geral. E aí todas as culturas, segundo Freud, tentam ainda hoje resolver essa questão. Como é? Porque aí depois que reprimiu, depois que proibiu, depois que há uma política, porque aí tem uma política sexual, porque aí vai regular quem transa com quem pode transar com não sei quem, entendeu? O sexo passa a ser um fator de regulamento. E eu ia falar pulsão. E os instintos agressivos, eles são, também proibidos e reprimidos. Esse lugar do pai primordial é o lugar do patriarcado. Mas aí as mulheres precisam entender, ou nós todos, de que nesse sentido, os irmãos, porque todo aquele que matou o pai queria estar no lugar do pai, identificado com aquela situação. Mas justamente para que isso não se desse, se foram criados os regulamentos para que aquele lugar não fosse ocupado. Isso é um livro do Freud chamado Totem e Tabu. Esse totemismo, aquele lugar com o animal, é um troço muito interessante, porque o coelho, o totem e coelho, aí o coelho é cultuado. Mas tem um dia que relembraria esse festim totêmico, que você pode comer o coelho. Então, é como se fosse um carnaval. E depois volta tudo normal e o cara fica no lugar. Esse lugar é o lugar do patriarcado, e é o lugar de Deus. Para Freud, o lugar do pai, desse pai, amado, odiado e antropofagicamente comido, não é? É o lugar de Deus. É o lugar, quer dizer, ele não considera o totemismo, né, em algumas tribos australianas, ali também, nas ilhas, ali perto da África, não sei se Madagascar, uma coisa, o Bornéu é ilha, ele estudou lá e ele, aquilo são as situações religiosas ainda embrionárias. Não há ainda uma religião, ou algo que se possa, o totemismo ainda não é uma religião, mas o totemismo organiza as relações de parentesco. É muito interessante o texto, recomendo, e acho que para mim, isso me serve para uma série de situações, não é, que a gente vai entender as ditaduras, a questão mesmo do patriarcado, a questão do poder, olha a questão do poder. E como é que os homens, até hoje, eles se debatem nessa questão de ou é ditadura, não é ditadura, ou manda desse jeito, não manda, como é que vamos buscar situações mais igualitárias, ou não vamos, como é que a gente vai se organizar politicamente? Ô José, eu queria falar uma coisa, vivendo agora o momento atual, que tem esse negócio de política de gênero, entendeu? A política levando para escolas essa questão de gênero. Fala um pouco sobre isso. Então, eu vou concluir para... Nós estamos... Eu já sei que muita coisa... Assim, eu vou fazer as perguntas, eu estou louco para falar um negócio. Tá bom, ok. Eu vou me dar mais 5 minutos. Eu ficava aqui 6 horas falando, eu falo muito. Mais 5 minutos eu vou concluir. Então, o que hoje, porque é muito abrangente isso mesmo, o que eu questiono fundamentalmente em relação a tudo que se faz hoje, a todos esses questionamentos que são feitos em relação à identidade de gênero e tudo mais, eu comparo com todo o momento histórico dos anos 60 e 70, no seguinte sentido. Eu, pessoalmente, não acredito, eu acho que a nossa sociedade, e é essa sociedade nossa aqui mais ocidental, não é? Planetária hoje, exceção da China e tudo mais, mas com esses valores, é que as coisas vão se resolver. Do ponto de vista político, no sentido mais estrito, daquilo que se convencionou chamar de desbunde ou contracultura, nos anos 60, 70, o que se colocava era, não haviam políticas inclusivas. O que se queria era transformar revolucionariamente a sociedade. Então você não queria, quer dizer, por exemplo, você vê Alquero Casado, Véu Grinaldo, esses valores são da sociedade que eu acho podre. Isso, pegando as ideias de Nietzsche, teria que se criar novos valores.
transvalorar, como dizia Nietzsche. Então você tem que ter uma mudança social. Então isso só vai se resolver com uma outra sociedade. A nossa sociedade está comprometida por tudo, ou por alguma das coisas que eu até agora falei. E não vai poder, quer dizer, essa relação, por exemplo, em a questão de assédio, questão de violência, feminicídio, isso tudo, isso é da ordem do patriarcado. A violência é da ordem do patriarcado, da tirania absoluta e que não é uma questão que eu digo assim, vem cá, mas os irmãos eram homens também. Assim, em 68 eu tinha 17 anos, eu participei um pouco dessa coisa, e depois também do desbunde, da contracultura. Não me interessava de maneira nenhuma, mas de maneira nenhuma, o ser o provedor, o pai, a moral, a instituição família, o casamento. Eu fico impressionado com as pessoas que querem os valores, as coisas mais conservadoras. Eu acho que essas políticas hoje têm um sentido conservador. Por quê? Elas não querem uma transformação absoluta da sociedade, ou radical, uma palavra. Então, nós precisaríamos criar novos valores. Então, isso é muito resumido. Não que as suas questões não sejam importantes, mas me parece que a solução, a forma de reivindicar, de pleitear, então não se questiona a relação capitalista, do dinheiro, das diferenças. A mulher quer ganhar o mesmo que o cara. Se ganhar o mesmo que o cara, tá bom. Olha, a palavra empoderamento é uma palavra péssima. Eu não quero, assim, eu não sou modelo para ninguém. Eu tenho 3 filhas. Eu digo assim, eu posso ser até um modelo negativo, eu não faço como, assim, posso ser um modelo ao contrário. Assim, empoderar, mas quer poder para quê? Por que as pessoas querem tanto poder? Elas querem o mesmo poder, e esse poder que era do pai patriarcal, assim, então, mas se é assim mesmo, então queremos, então vamos ter uma sociedade. Eu não estou dizendo que elas querem, mas a gente teria que criar novos valores. Nós temos que buscar vamos buscar o matriarcado, vamos tornar. Mas aí você não corre o risco de achar, porque uma coisa é o Estado falido que não consegue botar ordem, regular as relações, que é a função do Estado. Essa é uma questão. Outra questão são valores culturais. Porque do jeito que você fala, a minha preocupação, né, abrindo já ótimo, eu dou é você pensar que há uma cultura, né, melhor do que há valores que são melhores que os outros. E não, isso aí não é. Né? O que nós estamos vivendo Por que hoje... não? Por que não, isso é... Todos os valores são iguais? Não são iguais, não. Todos os valores são valores. Né? E pertence àquele grupo. Então, e agora, a gente faz escolhas. Não, se você nasceu naquela cultura, você está inserido naqueles valores, mas a sua cultura não é melhor ou pior do que a outra. Agora, o que nós estamos vivendo hoje, né, é uma falha no Brasil, e particularmente, porque se você vai para uma cidade pequena no Brasil, é muito diferente o funcionamento. Várias cidades no Brasil, no interior, funcionam que é uma beleza, nem parece Brasil. Né? A gente está falando de uma cidade como o Rio de Janeiro, que está totalmente caótica, né? Cidades... O Rio de Janeiro nem se fala, quer dizer, há uma falência do Estado em regularizar, em normatizar, que é a função do Estado. Isso não tem a ver com cultura. Né? O Estado é o governo, é uma instituição. Olha só, eu li essa semana uma frase pequenininha num livro sobre a China, que um chinês diz assim: olha, para mudar a sociedade não pode depender de um homem, nem de um grupo de homens. Ou a sociedade faz mudar, ou vai ficar igual como é. A tendência desses governos é se repetirem, porque é muito fácil. A sociedade não consegue, coitada. A pressão é tão grande do outro lado que a sociedade não faz. Depende. Tem sociedades que conseguem. Gostaria de falar uma coisa. Mas a sociedade é diferente de valores. Com certeza. Eu queria falar uma coisa, que é o seguinte. Quando o Meirelles sabe que eu gosto muito do Nietzsche, que eu estudo, eu gosto bastante, mas eu tenho também pesquisado um pouco na religião, na história da religião. E o que eu percebo, a história religiosa é diferente da religião organizada por nós humanos. A história religiosa é linda. Essa metáfora, essa alegoria que eles falam da Virgem Maria, se você for aos primórdios, quer dizer que ela era virgem não sexualmente, ela era virgem de uma pureza. Então são várias coisas simbólicas.
e tinha uma bronca muito grande do cristianismo, mas se você for pesquisar e ver, o cristianismo é bonito, porque ele é todo alegórico e ele fala coisas que nós deturpamos com a religião. Nós? Nós ser humanos deturpamos, criamos padres, criamos igrejas, porque a figura de Jesus era político. Vem cá, e a Madalena também era muito legal? Porque o que a Madalena até semana passada, porque agora começaram a tentar mudar, era uma prostituta. O Velho Testamento, se você for ver, o Velho Testamento não faz sentido nenhum. Mas o Velho Testamento, ele não é literal. Mas a Madalena é Novo Testamento. Não, eu estou falando do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele não é literal. Eles são, quando foi traduzido o hebraico, as letras são números. E tudo decodificado. Então é tudo decodificado, não tem nada O Wagner, se você me permite, Léo Rubino, A História da Riqueza do Homem é um livro clássico, né? Enfim, está lá, o padre podia originalmente casar. Foi interrompido esse processo do casamento por questões de medo de perder as terras. Então aí se cria uma história, né? Vamos dizer, versões diferentes da história. Mas é a igreja, quem muda é a própria igreja. É o homem. Que deu poder, exato, que deu poder àquela instituição. Fingir que tem um negócio em cima que está mudando. Não, é o homem que muda ou não muda. Com certeza. Sim, pode Fala, falar. José. Nós estamos aqui reunidos, né, quer dizer, numa complexidade de conversa, né, do sexo e da política, e todos nós estamos vindo para cá com seus olhares já formados, né? Eu olho o mundo, é impossível não olhar da maneira que eu já me construí. Eu sou um comunista convicto, eu acredito na luta de classe, e eu vejo a religião, seja ela onde for, só que as abraâmicas são piores, porque estão na mão dos países ricos e poderosos. Ela é a falência, digamos, da sociedade, da busca da felicidade, né? Você analisar o homem, e nós somos naturalmente bissexuais, todos. Você vai um homem com o homem para a cama, ninguém morre. O elefante, se tu botar ele para comer carne, aí é uma coisa que não é natural, né? A mesma coisa com a mulher, vai ver uma mulher, ninguém morre. Quer dizer, aí você vem e regulamenta tudo isso. E a igreja católica, principalmente, ela tem um arrojo pavoroso. Ela transforma a mulher uma freira que é casada com Jesus, que não pode rezar a missa, e ela vira empregada doméstica do padre. É um negócio de uma absurdidade total. Uma freira é uma empregada doméstica de um padre. E ainda tem o troll do garotinho, que é coisa absurda, e a gente aceita isso. A pedofilia dentro da igreja não é uma coisa ocasional, não. Ela acontece com uma frequência monstruosa. Uma frequência absurda, né? Eu cheguei ao ateísmo com convicções, eu sou um ateu, mas misturou religião na busca de um mundo feliz e acaba infeliz. Não é possível você caminhar, seja ela qual for. O homem, ele naturalmente vai ser livre, e ele não tem que ter essa ideia de que vai morrer e depois vai continuar vivendo uma coisa, que coisa mais chata, caramba, né? Tu nasceu, já é um grande negócio. Uma porção de espermatozoides que estiveram lá brigando, milhões, um só vinga. Quem viveu, quem está aqui, tem que agradecer e bola para frente. Morreu, uma salva de palmas. A gente diz, vai criando uma situação que vai deformando a vida. E o capitalismo vem e transforma a gente nesse monstro que a gente está vivendo. O capitalismo é, de fato, a grande religião que hoje os humanos sabem desenvolvê-la, né? A única, talvez, não sei se vou... talvez acho que a única tentativa foi o comunismo, né? Mas... E também faliu. Não sei. E que sempre uma das tentativas faliu, né? Porque quem está no poder não pega como não é comunista. Tem todas as regalias do povo, para o povo lá do comunismo. Agora no poder não tem. A questão é poder. Não é isso. A ideia é extremamente nobre. O capitalismo não tem nobreza. O capitalismo não tem nobreza. O capitalismo você tem 2 pés e compra 100 pares de sapato. Isso é de uma estupidez total. Por que tu tem que ter 100 pares de sapato, dá naquela liquidação e tem 2 pés? O socialismo não te ensina isso.
O socialismo não te produz a ideia de uma multinacional. Você dizer que Dinamarca vai Mas o liderar, socialismo, o vai capitalismo, tanto quanto o comunismo, tanto quanto o capitalismo, formata. Só que essa formatação É aí que o sistema adora ouvir o que você está falando. A sociedade formata, qualquer sistema formata. Qualquer um dessa sala aqui tem 2, 3, 4, 5 pares de sapato e você tem mais. O processo do comunismo é um avanço. É um A propriedade privada, como bem disse o patrão, Proudhon, ela é roubo. Eu tenho propriedade privada, é roubo. Por que é roubo? É roubo porque eu venho já de uma classe que me permitiu o acúmulo. Eu não precisei roubar. A minha classe roubou por mim. E ter propriedade é um absurdo. E a gente ainda tem. A gente questiona. Não, o cara trabalhou, o cara rico. O cara rico geralmente não trabalhou. É um absurdo a gente manter essa desigualdade, as pessoas dormirem na rua, eu vou para classe casa. trabalhadora aqui. Enquanto não tiver a luta de classe vencido, nós não teremos chance de ser Mas o felizes. ser humano tem necessidade de almejar E agora alguma piorou coisa mais. Não Faz ficar tudo parte, igual, faz parte do de ser Uma humano. reforma trabalhista. Bom, por isso que eu Faz falei, parte da cada um de nós, cada um de Eu não nós estou nem tem seu... discutindo aqui, o que é Mas legal, o que é comunista não quer andar rasgado, mas que comunista Não, que não toma banho tem que andar rasgado. Não, presta atenção, presta atenção. Eu não estou discutindo. Eu não estou discutindo o comunismo, o capitalismo, o socialismo, Mas tem que se discutir isso. Não, aqui não é esse momento, que esse momento é sexo e política. Eu estou discutindo apenas Política que... como comunista e Não, capitalismo peraí. é Mas política. não é o sexo. A questão é o seguinte, eu estou dizendo que todas elas formatam. Porque é isso que as instituições políticas fazem, elas formatam. Aliás, elas se fundam na força, seja ela qual for. Todas elas. Então eu vou entrar você. Essa sociedade permite uma educação, que essa educação é uma educação que não leva a pessoa a pensar. Não leva a pessoa a ter livre-arbítrio. Ela formatiza. Então, o início seria na família, e a família escolher a escola, escolher a forma como vai educar seus filhos. A transformação só pode vir assim. E dar liberdade para a pessoa escolher que tipo de sociedade ela vai viver e vai construir, junto com alguns ou com poucos. Não é? Então, se essa sociedade está formatizada, nós todos permitimos. Nós todos educamos nossos filhos dizendo, eu vamos dizer, radicalizar no sentido assim, de exemplo. Né? Você diz, não, você tem que estudar muito, vai para essa escola, porque vai passar no vestibular, vai conseguir, vai ganhar dinheiro, vai ser bem sucedido. Né? Não, então, esse é o rumo. Né? Eu conheço mães que põem a criança no maternal. Olha, essa escola já conseguiu o índice X. Então, esse é o mundo que ela está almejando para sua filha, para o seu filho. Esse mundo não está assim porque foi criado por uma nuvem, não. Foi criado por todos nós. Nós permitimos que ele ficasse assim. As mulheres hoje são discriminadas, mas muitas mulheres permitiram ser discriminadas. Eu nunca fui discriminada em nada. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. Porque eu me permiti fazer. Então, há muito, quer dizer, a gente delega aos outros o que não aconteceu, delega aos outros a liberdade que não teve e delega aos outros o infortúnio, essa tragédia que está assim. Nós hoje vivemos no Rio de Janeiro e poucos de nós participamos politicamente. E esses encontros que a gente faz aqui é bom para falar isso, ninguém fala isso no dia a dia, né? A gente não junta com os amigos para tomar um show, para sair para conversar sobre isso. Nunca Tudo mais, banalidade. Mas hoje em dia não junta. Né? Mas Então, ninguém vai lá, por exemplo, no pensar. próprio local que você mora, você não, por exemplo, um exemplo, você não vê como os funcionários porteiros estão vivendo. Se aquele salário que você está pagando, o porteiro é justo. Se ele dorme num local de trabalho, com limpeza, com ar, não sei o que, você não está ali se lixando para isso. Você está só preocupado com o preço do condomínio, com o preço do... Mas você mesmo não faz para mudar. Você não se une com as pessoas que querem mudar. E quando, por exemplo, citou religião aqui, que é um dos fatores que, no meu entender, infelizmente agregam, mas não agregam para melhorar a sociedade.
agravam para você ser sectária. Olha, você da religião A é horrível, você da religião B é ótimo, você que der dinheiro para uma tal hora, você... Então, a religião devia ser um sentir humano de fraternidade, de amor. Eu vejo só isso. Uma política também. Não, é toda normatizada. Faz isso, faz aquilo, vai à igreja tardia, reza assim, usa roupa tal. Não existe nada mais discriminador do que você dizer para uma mulher, como algumas feministas, eu não vou citar o nome das feministas, dizem, você não pode cortar cabelo, você não pode usar vestido sem manga, e você não pode casar 2 vezes ou mandar seu marido portar fora. Isso é a religião. E a religião, nesse sentido, é o pior dos males. Eu acho. E a mulher se sujeita também. E quem eu vou deixar? Quem vai me dizer qual é a roupa que eu vou usar? Eu vou usar a roupa que eu quiser. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Ela não religa, acabou? Não religa. Acabou? Tá bom, Já acabou. Eu? Não, a ele. Não, ela perguntou se acabou. Não, eu estava voltando, só vou terminar. O importante, primeiro, a gente pensar em educar e se educar. Você pode ter 100 anos, 30 anos, 40 anos, você pode mudar, é só você querer. Querer no sentido de procurar mudar. Se você quiser mudar a cidade que você mora, faça alguma coisa para a sua cidade. E vote com consciência, lógico, né? Isso é o óbvio. Né? Mas o óbvio, às vezes, é importante falar. Fala, amigo. Seguinte, ontem eu tomei conhecimento, acredito que outras pessoas aqui também, uma pesquisa da ONU, existem 40 segundos é cometido um suicídio no mundo. No Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia. Onde é que entra o sexo e a política aí? Por que tanto a questão do sexo quanto a questão da política não elevaram a esse ponto? Um suicídio cada 40 segundos no mundo. Pesquisa da ONU. Nós estamos bem, 32 por dia. Por dia. É menos do que 1 por 40 segundos. Bem quase 1 por hora. Vou estudar isso. O Camus, o Albert Camus, do Estrangeiro, ele dizia que a única questão filosófica, isso já nos anos 50, ainda lá atrás, a única questão que importava a filosofia era a questão do suicídio. Isso é uma pergunta, puxa, mais complicada do que sexo e política, porque, então, se a gente pensou que existe alguma coisa de não resolvida na sociedade, se existe um mal-estar, se nós não... Porque fica difícil essa coisa no momento, se você vai me permitir um pouquinho mais de fazer uma direção. Quer dizer, hoje em dia se usa muito a questão do selfie, das redes, em que as pessoas postam, não é, a sua felicidade, né? Um monte de gente que estou alegre porque eu estou na praia, estou alegre, eu estou feliz porque eu estou com meus filhos, e aí fica essa, não é? Eu não vejo quase nada com essa questão tecnológica, não me atrai. Mas eu observo como funciona isso. Então, num certo sentido, e que eu não compartilho isso, mas eu não fico muito, essa palavra é muito usada, né? Compartilhar. Eu não vou, se as pessoas estão felizes, não estão felizes, é autêntica essa felicidade, essa alegria, eu não vou nem entrar nesse mérito, não é a minha felicidade particular, não é o que eu tenho de melhor, não é o que eu... Mas isso seria uma contrapartida ao que você está falando. Assim, parece que você estaria corroborando a ideia de que há um mal-estar mesmo, que as pessoas estão se matando. Então a questão do suicídio. Eu particularmente não tenho... eu tenho umas ideias um pouco... Eu não tenho nada contra o suicídio, em particular. O psiquiatra se referiu muito à depressão. Eu não tenho nada. Pelo contrário, eu também tenho a minha condição de ateu e não acho que minha vida pertence a ninguém, a Deus. Entendeu? A minha vida é a única coisa que eu tenho, entendeu? Concretamente. Então, deixa eu concluir. Então, eu acho que eu tenho o direito de dar minha vida a hora que eu quiser.
e acho que essas ideias hoje, eutanásia, totalmente favorável, suicídio assistido também. Então, não, acho que é um direito do ser humano de tirar a vida dele. Eu acho que na luta entre a vida e a morte, evidente que se você pegar tem muito suicídio com adolescente, é uma coisa que chama a atenção. Por que um jovem, 14, 15, 16 anos vai tirar a vida? Eu acho, olha só uma coisa legal, pecado mortal. O pecado mortal, o único pecado mortal que deveria merecer esse nome seria pecar contra a vida. Então, nesse sentido, você atentar contra a sua vida aos 13, 14, 15 anos, é um troço que chama atenção, como se fosse um pecado. Quer dizer, você peca contra a vida. Realmente é um pecado mortal um suicídio nessa idade. Quer dizer, se você tem uma sociedade que as pessoas não gostam de viver, é claro que isso vai somar lá para a ideia do mal-estar da civilização do Freud. Então, as coisas não andam muito bem resolvidas para nós, mas assim, isso é tão óbvio, não só a questão do suicídio, de que tem algo que não vai muito bem, que a gente... Mas aí, assim, esse instrumento que o Freud nos levou, o instrumento da psicanálise, quer dizer, isso é um retrocesso total. Quer dizer, como é que uma pergunta sua como essa vai ser respondida pela neurociência? Não pode, é impossível você dizer que tem uma área aqui que a sinapse não fez, que não aconteceu, e que você vai ter uma química. Isso nos desumaniza de tal maneira que nós não temos condição de responder isso. Se isso é um problema químico, eu azaro da química. Entendeu? Porque eu vou responder isso de outra maneira. Vou responder através disso daqui, porque essa é a minha sociedade. Se o mundo mudar para esse troço aí, que eu não sei o que é, essa nova religião, a tecnologia, a ciência, como absolutamente no lugar de Deus, isso não é mais o meu mundo, eu já desembarquei, entendeu? Já há muito tempo. Se for por aí, vai ter... Esse troço de você botar, não sei aonde, encapsular o teu eu até me esqueci exatamente como é que é o negócio. E depois do teu corpo, aí você bota o seu... Para mim, entendeu? Isso tudo bem, se é assim, porque a gente pode julgar que existe uma pós-modernidade, um mundo, um admirável mundo. Eu sou do tempo que admirável mundo, você me desculpa, era uma merda. Então eu não queria admirável mundo nenhum. Novo, entendeu? Esse mundo, eu tenho um filho aqui, tem uma barriga ali, aluga ali, faz não sei o quê. Isso não é o meu mundo. Tudo, se for o mundo, ok, então eu não estou aqui de passagem, não é assim que a gente diz. Então está tudo bem. Agora, é muito difícil dizer hoje que, assim, tentando ver, eu não tenho como responder essa sua pergunta. Qual foi a sua pergunta? Se é o seu suicídio é hoje endêmico, epidêmico, ou logo que seja, não é isso? A ideia de que... Dizem que o suicida se mata não porque quer morrer, porque quer viver tanto que não consegue, que dá uma angústia que ele se mata. Exatamente. Sabe o que eu estava pensando quando você falou isso? Tem umas sociedades primitivas que não havia o patriarcalismo. Existia o matrilinearismo. Então, você vê que lá o nível de suicídio tendia a zero. Legal. Né? O nível de assassinato também tendia a zero. Modificava. Você baixa a competição. Exatamente. Se você solidariza, se você busca as relações mais solidárias, mais amorosas, você vai baixar. A competição, a sobrevivência, a luta, isso evidentemente a palavra estresse, isso estressa, porque você tem que ser mais, você tem que, né? Essa questão do poder, então isso é uma questão que eu acho que está colocada no homem, sim, porque o homem era mais forte, né? O homem ele mandava, ele usava do poder. Agora, por isso que não sei quantos anos, 20 mil anos, quantos? Esse tipo de estatística eu acho um pouco complicado, porque dizer a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, eu perguntaria na proporção, né, se aumentou ou diminuiu, porque a população mundial cresceu estupidamente. Né? Agora se consegue fazer uma estatística dessa. Será que diminuiu? A gente não tem esse parâmetro. Será que diminuiu? Será que proporcionalmente há 100 anos atrás não seria o equivalente a hoje a uma a cada 15 segundos? Né? Então a gente não tem esse parâmetro. Então a gente se assusta pela ideia de que tem gente se matando. Agora, a cada 40 segundos é o tipo da mensagem,
né? Que eu fico assim, o que estão querendo que a gente pense com essa mensagem, né? Eu acho que é uma questão aí até política por trás, pegando o seu gancho, né? Não, tudo bem. Não. Uma coisa, eu acho que você não conhece bem a palavra empoderamento, que vem do inglês. E embora a palavra poder esteja embutida, mas empoderamento, quando você diz assim, eu sou para eutanásia, é empoderamento. Você tem o poder de terminar a sua própria vida. Como uma mulher que quer fazer uma profissão que as mulheres não fazem, o empoderamento, ela tem a capacidade. Então isso significa empoderamento. Eu gosto Ele muito dá a do Nietzsche, capacidade, ele dá a possibilidade. o conceito nietzschiano forte e a vontade de poder. Mas, então, mas é que que essa poder palavra, é esse? Agora tem que se questionar. não, porque essa palavra é usada muito para a mulher, tá nesse sentido. A mulher fez. Agora, quanto ao negócio de suicídio, eu me lembro uma vez, foi há muitos anos, eu não me lembro que presidente foi, que ele foi questionado por uma pessoa pobre. Que disse assim, o que o senhor faria se o senhor ganhasse salário mínimo? E ele disse, na mesma hora, ele suicidaria. Agora, eu acho o seguinte, você disse que a gente tem que ajudar a cidade. Eu acho que é uma cidade extremamente partida, como disse aquele Ventura, né? E eu acho, e tenho certeza, que as pessoas privilegiadas do Brasil, não estou falando só dos mais privilegiados, mas não têm a menor ideia do que é a vida de todo o resto, que é a grande maioria. Mas não tem ideia. Porque eu mesmo achava que eu tinha, até que eu tive uma mãe doente muitos anos, e eu conversava com as cuidadoras. E eu ficava, eu que achava que sempre soube, porque eu vim de uma família muito, de ajudar muitos outros, de ajudar a gente pobre. Eu tinha uma tia que formou 2 filhos de empregada, que viraram advogadas. Enfim, eu falo página das coisas que acontecem. Por exemplo, uma delas, que era uma filha entre 12 na Baixada, ela mal e mal conseguiu fazer escola primária, porque aos 8 anos a mãe dela teve gêmeos e ela foi tirada da escola para cuidar dos gêmeos. Bom, enfim, e ela conseguiu ser auxiliar de enfermagem, ela queria ser técnica. Aí ela se inscreveu num curso, que tinha que ter diploma de 2º grau, e depois de cursar 1 ano e pagando, ela descobriu que aquela escola não era registrada, você não existia. Tá? Agora, com que dinheiro ela vai arranjar um advogado, vai brigar? Não tem como. Não tem como ter a família para cuidar, sabe? Então, a gente não tem ideia do que é a realidade brasileira. E agora, infelizmente, eu ouço o Rádio Merkel e essa reforma trabalhista está tirando todas as conquistas. Então você vê hoje em dia, mulheres principalmente, é por isso que tem tanta violência, porque as mulheres se prestam, os homens não, preferem roubar, porque claro, mulheres trabalhando 9 horas e meia por dia, não existe mais a jornada de 8 horas, 6 dias na semana para ganhar um salário mínimo. Essa enfermeira da minha mãe, depois eu estudei com ela, ela fez supletivo e se formou em técnica de enfermagem. Ela é uma excelente enfermeira, ela escolhe emprego. Ela trabalha 8 anos na Unimed, ela trabalha na emergência de noite, ou então na UTI, quer dizer, mais responsabilidade que isso não existe. No entanto, mantém ela naquele nível. E ela ganha a mesma coisa que ganhava 8 anos atrás e vai acabar a carreira ganhando o mesmo salário, entendeu? Que é uma miséria. Aí, o curso de enfermagem no mundo inteiro é 3 anos, aqui no Brasil é 5, e eu acho que é para poucas pessoas serem realmente enfermeiras formadas e manterem essas pessoas todas no nível de auxiliar, de técnico, que faz todo o trabalho, trabalha muito e ganha pouco. Porque eu, quando ajudei essa moça a se formar, eu pensei que ela ia melhorar de vida. Ela trabalha muito, ela é excelente, ela é excelente. E ela realmente ainda vive, quer dizer, ela não vive na miséria, porque ela trabalha feito uma louca. Mas então, eu fiquei muito triste, porque eu achei que ela teve a sorte, ela merecia, mas ela teve a sorte, caiu uma pessoa sensível que ajudou ela e que ela se formou naquilo que ela queria, pelo menos técnico de enfermagem. Agora, eu fico feliz porque ela ama o que ela faz, entendeu? Então, eu ajudei de certa maneira, mas é uma injustiça grande, muito grande, e ficou muito pior agora. E eu espero que vocês tenham consciência disso. Eu dou plena razão a você, exatamente isso. Você pode multiplicar por milhões, isso que você fala. Milhões. Eu trabalhei, alfabetizei na Baixada, ao lado de um lixão, que não aterravam porque dava poder. Né? E as crianças, os adultos estavam ali no lixo. Né? E eu acho, aqui na cidade, basta você subir aqui a Tabajaras, né? Que há muito tempo foi feita uma creche aqui e tal. Basta você subir a Babilônia, só não vê quem não quer.
quem quer viver num outro mundo que não é o mundo real. Quem quer só viver vendo novela. Porque se você quiser, qualquer pessoa, ela pode... Mas é mais prático não querer. É uma maneira de você dizer, não, eu não sou responsável por isso, eu não me interessa. Não é? E você, se você chegar ali na fila da Kombi que sobe a Tabajara daqui ao lado, se você ficar ali em frente ao shopping aqui, ver quantas pessoas vêm aqui para depois andar desse ônibus que pegam aqui, que são 3 horas para chegar em casa. Se você ler quantas horas um trabalhador passa no ônibus, e quanto tempo ele tem para ficar com o filho 0 horas. Há 1000 anos atrás, eles botaram a mão da Avenida Atlântica toda para ir para a cidade, para o pessoal que mora em Leblon, Ipanema, Barra, pudesse vir, né? Bom, eu já há muitos anos, eu fui dar aula particular, acho que até de inglês, a alguém do Vale do Rio Doce. Eu desisti dessas aulas, sabe por quê? Porque eu levava tanto tempo para eu vir da cidade do Leme, por quê? Porque estava tudo indo para lá, então quem vem da cidade enfrenta um trânsito, isso há muitos anos. Eu era moça, basta dizer isso. Tá? Por bem, continua essa mão. Eu vou à praia, eu amo praia. Eu atravesso a Avenida Atlântica assim, sem nem olhar, porque não tem carro. Porque hoje em dia quem mora na Barra ou trabalha em casa, né? Ou trabalha por lá mesmo, enfim, não tem fluxo e continua isso. Entendeu? Quer dizer, então as pessoas que vêm do subúrbio, da cidade, da Zona Norte para trabalhar aqui, pegam esse trânsito horroroso até 10, enquanto na Avenida Atlântica eu passo de vez em quando um carro, sabe? Eu pego ônibus, entendeu? Meio medo de ônibus. E eu tive uma sinusite que não acabava nunca, então eu não queria ar-condicionado. Eu procurava o ônibus Rocinha, porque eu tenho certeza que o Rocinha nunca vai ter ar-condicionado, porque não tem mesmo, não. Eu buscava procurar 539 que não ia ter ar-condicionado. Essa é a maneira como eu quero falar. Depois vou botar. Eu quero falar. Vou para a pauta. 2 coisas. Uma a respeito do suicídio, que ele indiretamente respondeu, né? Falando desse culto à felicidade, está todo mundo feliz na internet, todo mundo feliz nas redes sociais, mas na verdade não tem ninguém feliz. Por isso esse aumento do suicídio, porque essa sociedade pós-moderna vem de uma felicidade que não existe, artificial, superficial, e por isso tanto suicídio, porque eu não consigo ter essa alegria que ele está tendo ali. Então, acho que ele está tão feliz, eu não conheço. Buda disse que felicidade não existe, existe contentamento. Pois é. Momentos felizes. Uma coisa eu queria colocar também. A pessoa não é sempre feliz. Agradecer o Zé vida não Miguel, deixa. que eu nunca tinha pensado em sexo com relação à política, né? E assim, fiquei pensando aqui durante toda a tua palestra, essa questão do sexo como um ato político, né? Nunca tinha pensado nisso por esse ângulo e fiquei me questionando, gente, tanto a repressão sexual como a revolução sexual é um ato político. Né? E eu nunca, certo, para mim nunca foi ligado a política, né? Eu achei que foi muito assim enriquecedor. Mexe com as pessoas, falar, É um tema bastante rico, claro que a gente aqui quase que entrou em luta de classes, mas já sei que não é esse, hoje não é esse. Isso que andou. Mas eu queria te agradecer, nós temos aqui ainda 10 minutos, eu vou deixar ainda quem quiser ainda finalizar. Não, eu me inscrevi. Ah, então você. Eu me inscrevi, mas eu também tenho que estar falando demais. Rapidinho. Só para contestar, aqui era do trio, que estava falando uma coisa. Eu, como sou muito ligado a Cuba, e Cuba é paupérrima, né? Não tem ninguém dormindo na rua. Uma criança sequer. Isso me faz feliz. É só isso que eu queria dizer. Certo. Então deixa eu falar aqui. Isso também me faz feliz. Com certeza. O socialismo permite isso. Olha a luta de classe. É sexo político. Você como anarquista, vamos providenciar de organizar um de estoque, sexo em Brasília. 3 dias de todo mundo pelado. Eu me inscrevi, então. Posso falar, José? Posso falar? Então, você pegar aqui, aqui tem uma réplica, a questão do empoderamento,
Assim, então, longe de mim colocar algum tipo de obstáculo, algum tipo de senão, não necessariamente as formas como algumas mulheres, porque assim, se a gente imaginar que a humanidade caminhou, não é? E que como tal, porque assim, parece razoável que os homens tivessem umas atividades de caça, ou que as mulheres ficassem com a questão da procriação como uma organização absolutamente boa, no sentido que tinha que cuidar da criança, o bicho estava caçando mamute, não tinha mercado de trabalho, não tinha nada. Mas as coisas, é claro que as coisas evoluíram ou se desenvolveram de tal maneira que o papel da mulher na sociedade, ele não podia ficar no mesmo lugar daquela família patriarcal, aquele homem sentado na mesa de jantar e tal, e ditando, e a mulher em casa com aquela filharada, o cara chegava, tinha vida dupla, aquele troço horroroso que eu nunca... Aquele lugar é horroroso para os homens. Então, as mulheres, ao fim do século, não é? Com a questão das sufragistas, a questão de direito à voto, era um absurdo, a mulher não podia votar. Ué, então, elas tinham que conquistar isso. O homem não chegou assim, não foram os homens que disseram, não, peraí, realmente você fica aqui em casa, faz isso, lava não sei aonde, faz não sei o quê, troca a fralda, você tem todo o direito de votar. A mulher tem que brigar pelo direito ao voto. Isso aí me mostra que voto não vai mudar nada. Sim, se a mulher não fosse para a rua brigar, bater, mas elas tinham, então as mulheres não frequentavam a universidade, elas não podiam ser médicas, havia uma questão. Então toda essa luta, todo o feminismo, toda a questão do aborto, aí nem se fala. As mulheres tinham um negócio de herança, era um troço terrível. É claro que a mulher tinha que lutar. As coisas mudaram, eu não posso ficar no mesmo papel lá da caverna, não há condição, agora não é mais assim. Então esse ajuste, então isso que se chama hoje, é porque assim, ele fala, você é anarquista, não é questão que eu não sou anarquista, é porque assim, eu não acredito mais numa mudança social de qualquer natureza que vá modificar isso para aquilo. Eu acho que, ainda mais pela questão da superpopulação, o anarquismo, uma doutrina política em que a questão do poder era, entendeu, todo aquele que assim já estava dado. Quem me oprime, não pode haver opressão. Não pode haver opressão por de quem quer que seja. Patrão, é homem, mulher, porque não pode haver opressão. Então o anarquista é libertário porque não pode haver governados. Não pode, todos nós vamos nos emancipar. Mas eu olho para o mundo, eu digo assim, mas como é que vai se emancipar? Eu vejo uma pessoa de gente aí, retardado mental, com todo respeito, quase um preconceito. Essas pessoas parece que elas não pensam mais, essas eu não sei quais são, mas elas estão em milhares. Como é que essas pessoas vão se emancipar politicamente? Como é que elas vão tomar conta das suas vidas? Como é que elas vão gerir as suas vidas? Então parece que isso é impossível. Parece que alguém tem que ter poder, tem que governar e tem que ter os governados. Então essa questão, para mim, de uma sociedade sem classes, sem governantes, sem Estado, o Estado, eu não quero Estado nenhum. Eu não queria. Agora eu não sei como é que isso vai, para onde isso vai. Assim, não sei, isso não, entendeu? Então a questão do poder era uma questão, porque já estava dado. Lá nos anos 60, isso já tinha sido resolvido para quem estava de um determinado lado. Entendeu? Quem estava no PIA, não estava lá, o Chico botava zazá, fumava maconha e dizia assim, os caretas são os outros. Nós aqui estamos numa boa. Mas era literalmente isso. Ninguém estava perguntando se era homossexual, se não era. E as relações de homem com mulher já era uma coisa dividida. Já se sabia que o homem não estava nesse lugar patriarcal. Eu cansei já de namorar. Eu vivi essas duas coisas. Quer dizer, eu tive uma namoradinha neste lugar antes de 4 anos, mas quando o troço girou, o meu outro relacionamento já não era mais nem um pouco parecido com aquele de antes. Já tinha que dividir tudo, a gente discutia tudo, eram novos valores que se colocavam e deu em nada, deu água. O mundo não foi para aquele lugar, foi todo absorvido, consumido, apropriado e se desapropriou toda. E aí eram novos valores.
o movimento da contracultura, porque era contra a cultura, e essa cultura não prestava, era consumista, nós não queríamos nada, por nós, porque eu participei disso, eu vivi isso, nós não queríamos nada com aquele mundo, era utópico, eu não sei, mas era mais bonito. E quem viveu aquilo, viveu. Quem sou eu, quem não foi no azar, porque nem pôde viver. Agora, quem viveu, viveu exatamente uma experiência radicalmente diferente desse mundo. Então, quando fala, queremos ir para lá, eu sempre falo, mas vem cá, vamos incluir quem? Se a gente tinha que desincluir. Quer dizer, isso do meu ponto de vista é mais revolucionário. Vamos desincluir. Porque incluir não serve para mais, mas incluir onde? No câncer. Porque, sinceramente, isso está podre. Essa é a minha opinião. Isso está podre. E não é só aqui, não. Mas aqui é um exagero. Não é? O Brasil, o Rio de Janeiro, é um exagero de coisas ridículas. Isso, o Brasil já, o negócio que não é sério, é muito pior do que não ser um PICNE. É um troço horroroso. É um troço que nos ofende pela patetice, pela coisa ridícula. Mas o mundo, a Síria é uma vergonha para a humanidade, para a civilização. O que fizeram com esse país agora, o que fizeram em outro, mas destruíram aquilo lá. E quem destruiu? A civilização, claro que foram. Né? Eles foram lá bombardear, o homem tinha que cair. O Bashar al-Assad não podia ficar lá. Então, eu tinha amigos sírios, eu tinha gente síria, era um país próspero, um país. Então, destruíram um país. Isso é exemplo de que não podia ter um ditador. Não podia ter um ditador. Alguém perguntou a algum sírio se ele queria derrubar aquilo lá? Não. Ele foi de fora para dentro que envenenaram aquele país, 500 mil mortos, não sei quantos milhões de refugiados. Eles adoram o Iraque era uma maravilha, tinha um IDH maravilhoso. Deixa eu colocar só uma questão. Eu só dizer assim, o negócio de poder, só para concluir, entendeu? É uma questão, eu quero uma mulher linda, plena, maravilhosa, parceira, companheira, entendeu? Junto. É isso e acabou. Não tem outra coisa, e vamos dividir com tudo. Eu estive agora no final do ano e tenho em Santa Catarina. Em Santa Catarina nós tivemos em Foz, depois tivemos no outro ano em Pomerode, que é vizinhança com Blumenau, várias cidadezinhas, Vale Europeu em Santa Catarina. Não tem um mendigo na rua, uma criança na rua. Lá tem emprego farto. Lá na década de... É uma beleza, é um Brasil, por isso que eu não gosto de falar o Brasil. Peraí, que Brasil nós estamos falando? Na década de 80 eu estive lá, principalmente em Blumenau, Pomerode. Você não precisa pagar plano de saúde, você não precisa escola pública. Realmente eu não encontrei ninguém dormindo na rua, eu também não encontrei nenhum preço. Só divulga Nenhum negro, um tremendo com racismo aqui. Cultura alemã. Eu cheguei a pegar. Os alemães que estão lá, eles ganharam de presente material. Os nossos negros foram jogados. Eles não ganharam, não. Eles colonizaram aquilo. Não. Peraí, gente. Nós estamos aqui finalizando. Essa já conhece. Deus que criou o homem que criou Deus, né? Sim. Quando eu vim aqui nessa casa aqui, através da revista, eu estava achando que aqui ia solidificar totalmente o meu ateísmo. Porque eu procuro até hoje. Procuro a espiritual. A religião é uma coisa de antigamente. Eu procuro, mas eu respeito ela. Inclusive, freira não é empregada de padre. Se for casado com uma ex-freira, eu conheço essa circunstância. Bom, eu procuro a espiritualidade ao mesmo tempo que eu procuro o ateísmo, o agnosticismo, seja lá o que for. Aí eu cheguei aqui crente que eu ia afirmar meu ponto de vista de ateu, né? Ciência do sentir, etc. e tal. Quebrei a cara. Se você se dedicar mais à ciência do sentido, que uma psicóloga igual a você, que achou pouco ser psicólogo para firmar a teoria dela, não estou puxando o saco não, porque ela não precisa disso, foi buscar conhecimentos na física. Aliás, através dela eu conheci a nova teoria física, que é das cordas, coisa novíssimo, não está nem comprovado cientificamente. Eu criei uma visão
dessa figura de Deus que eu não tinha. Totalmente fora de religião, de tudo isso, baseada no vibracional, no cosmos. Então eu estou lhe fazendo um convite para entrar nessa de cabeça. Sem fanatismo, nada disso. O Renato chegou até nós pelo plano, ficou freguês. Ele se identificou. É difícil. Eu não sou muito de virar casaca, não, mas é difícil. Nessa altura do campeonato. Eu já fui comunista. Essa que é a história do ateu e do crente, do verdadeiro. Mas esse é o espaço. Esse é o espaço. Maravilha. Esse é um espaço aberto, para todos, né? Que querem promover e estudar o sentido. Só o que a gente propõe aqui fora disso. Queria